começar o evento de hoje, né, realizado que é a realização do IBPCM, agradecendo a presença de todos, e especialmente agradecendo a presença das nossas convidadas, professora Ana Cecília Gomes e professora Ana Carolina Matoso. Ana Cecília é uma amiga, mestra pela Universidade Federal de Pernambuco, doutora pela PUC-Rio. Ana Carolina Matoso, uma querida também, mestra pela PUC-Rio e doutoranda pela PUC-Rio, certo? Elas vão falar um pouco sobre gênero, raça e classe, imbricações na perspectiva americana. Então, eu pensei, em primeiro momento, passar a palavra para Ana Cecília primeiro, e depois para Ana Carolina, e aí depois a gente faz algumas considerações e abre para as perguntas e para o debate, certo? Pode ser assim, Cecília? Pode sim. Pronto, então a palavra está contigo. Boa tarde, gente. Eu queria agradecer o convite. Achei super interessante a formação desse Instituto de Pesquisa. Eu acho que é importante a gente estar reafirmando essa importância da pesquisa nos dias atuais, da pesquisa, da ciência, desse tipo de coisa, ainda mais com as temáticas bem interessantes. Eu consegui assistir na quarta-feira também, são temáticas bem interessantes. Queria saudar Nara e Bruno, que estão mediando esse debate, e Carol Matoso, que é minha amiga também, de pesquisa, irmã de orientação, somos as duas orientandas, né? Enfim, somos da mesma mãe, filhas da mesma mãe, digamos que assim, a orientação. E a gente pensou realmente dividir esse debate dessa forma. Essa temática é uma temática que a gente gosta muito de trabalhar, e aí pensamos em eu trabalhar alguns conceitos, trazer alguns conceitos aqui sobre a decolonialidade, sobre o feminismo decolonial, já trazer algum aporte dessa perspectiva africana, no que seria imbricação, e Carol ir mais a fundo nessas perspectivas, né, de como a gente pensa a decolonialidade por uma decolonialidade latino-americana, como é que a gente pensa isso, a partir da necessidade de reafirmar ou de disputar a partir de novos conceitos dentro disso, né. E aí, para iniciar o debate, a gente pensou, mais ou menos 20 minutos, mais ou menos, para cada um, como é que é essa questão do tempo? Nara ou Bruno? Oi, Ceci. 20 minutos, assim, a gente teria... Não tem importância também se passar, entendeu? Então, Tá certo. De forma que você se sentir mais à vontade. Tá bom. Tá? Então, eu pensei, na verdade, não tem como não começar, né, o dia de hoje sem trazer também um aporte para a conjuntura atual, né? Todo dia a gente é atropelado por uma dinâmica diferente dentro da conjuntura atual, e no dia de hoje a gente tem, mais uma vez, uma troca de ministro, e aí, dentro disso, não tem como a gente não pensar de que a ausência de políticas públicas que sobreoneram alguns corpos mais do que outros, se a gente for ver as pesquisas atuais, em 2 semanas, o número do índice de mortalidade pela Covid, né, com pessoas negras, quintuplicou. Então, a gente não tem como não pensar nisso como a também repactuação desses pactos coloniais, né? E quando a gente traz também essa leitura de conjuntura, né, de ausência de política pública como política pública, porque não é ausência por não ausência, né? Ela é ausência para a reafirmação de um processo de eugenia, como está acontecendo nos dias atuais, né? Que foi um processo que foi pactuado a partir da eleição, que é um processo de desvalorização completa da ciência, da universidade. Esse tipo de questão, ela se alinha muito também quando a gente reafirma posições políticas dentro da ciência, a gente retira aquela ideia do mito do pesquisador universal, né? Porque dentro do pensamento decolonial, o que a gente critica muito é aquela ideia daquele mito do pesquisador neutro, como se fosse, eu sou uma pesquisadora neutra, e eu consigo pensar universal, válido, abstrato, para todo mundo, o tempo todo. Que não é, né? Na realidade, toda pesquisa ela tem uma orientação política por trás disso também, né? Ela é orientação política, ela é epistemológica, ela é orientação ontológica. Tudo isso está ligado na pesquisa. E quando a gente reafirma esses lugares e disputa a pesquisa a partir também dessa perspectiva política,
a gente está falando que ela é válida, sim, mas ela é válida também pensando que não se existe um pesquisador neutro, né? Não é aquele pesquisador neutro a partir da Europa que vai pensar universal para todo mundo, né? Ou para a gente, enfim, esse tipo de coisa. Dito isso, eu queria passar para algumas premissas básicas do que seria esse pensamento decolonial. A gente não pressupôs que todo mundo já sabia o que era, então a gente vai trazer algumas premissas aqui e alguns diálogos sobre isso. Então, gente, o pensamento decolonial, a premissa do pensamento decolonial ou do pensamento descolonial, tá todo mundo escutando? Tá, né? Tá. A premissa do pensamento descolonial é a de que seria essa crítica a uma releitura, né, uma releitura crítica da história na América Latina, a partir da invenção, da invasão da América Latina. E a partir disso, a gente começa a analisar a estruturação das opressões latino-americanas com essa revisão crítica, né? Sobre esse modelo de racionalidade que foi imposto, sobre os efeitos da colonização que ocorreram. E aí, quando a gente fala em colonialidade ou colonialidades, são as reverberações dessas colonizações para os dias atuais, e como é que elas se reverberam e elas se estruturam para os dias atuais, se reestruturam para os dias atuais. Então, né, um dos pressupostos do pensamento decolonial é pensar que a colonização, apesar de ter acabado enquanto um vínculo formal, aquele vínculo, né, independente, a partir da independência, ele terminou, as opressões, elas se reestruturam a partir da colonialidade e que se mantém até os dias atuais. Dentro disso, né, uma das premissas importantes também é a crítica ao eurocentrismo. Quando eu falo muito aqui, e dentro do pensamento decolonial, quando se fala muito eurocentrismo, eurocêntrico, ocidente, ocidentalismo, não se trata necessariamente de uma crítica ao europeu, a todo o conhecimento produzido pelo europeu, ao que está na Europa, e sim uma crítica enquanto uma categoria de poder. Quando a gente fala eurocentrismo na Europa, eurocêntrico, a gente está falando sobre categorias de poder. Que vão pautar. E quando a gente faz essa crítica, a gente está falando o seguinte, de que é necessário provincializar também a Europa. Dizer, olha, é um continente como os outros, os demais são. Nós também somos um continente, né? A partir disso. Além disso, uma das questões aqui que eu vou trazer, um dos pressupostos que eu vou trazer mais a fundo dentro do pensamento decolonial, são os efeitos violentos dos processos de racialização e hierarquização dos povos americanos e ameríndios. E aí, quando eu estou falando americanos e ameríndios, eu estou usando alguns conceitos de Lélia Gonzalez, tá? E como é que se dão esses efeitos violentos, né? Quais são essas perversas consequências que ocorrem até os dias atuais, por exemplo, quando eu trago essa conjuntura de quais são os corpos que estão mais morrendo com o Covid, ou quem são as pessoas que estão sendo mais precarizadas dentro dessa lógica de trabalho dos dias atuais, né? E aí, essa racialização, ela ocorre dentro do fundamento do pensamento decolonial. Quem trabalha muito com ela, inicialmente, é Quijano, e ele trabalha com a categoria que chama colonialidade do poder. Essa categoria da colonialidade do poder, ela trabalha explicitamente com a racialização, né, para hierarquizar política, social, economicamente, culturalmente, né, os grupos humanos que inicialmente foram aqueles grupos que não eram do padrão do europeu branco. Né? O europeu branco seria, então, um grupo de maior superioridade, e aí, a partir de distinções que foram feitas a partir do europeu e de categorizações a partir do europeu, ele categorizou o diferente e aí racializou o diferente dessa forma. Ele tanto racializou quanto ele homogeneizou, né? O que ele faz? Ele pega quechuas, aimaras, e aí vira somente o índio, né? E ele está como poder de referência, né? Dentro do branco, como poder de referência, e todos os demais racializados estão como se fosse no nível de evolução para chegar naquele poder de referência, né? Nesse pressuposto nível de evolução para chegar nesse poder de referência. Essa racialização que vai gerar essa colonialidade do poder, que foi esse conceito que foi calcado inicialmente por Quijano, ela é importante por quê? Ela é importante porque ela gera dominação tanto da mão de obra quanto o controle da sociedade e da produção a nível global, certo? Então, ele explica de como é que o capitalismo se cria e se perpetua até os dias atuais no nível global e de como é que ele se cria um capitalismo que é racializado. E somente é possível, né, essa perpetuação
e essa consolidação por conta dessa racialização que ela se dá. Né? Se dá na divisão do trabalho, se dá na divisão hierárquica, se dá na divisão cultural. Clóvis Moura também é um autor brasileiro que trabalha com essas categorias, e para ele é central também na formação do capitalismo. Capitalismo, escravidão e revolução são pontos centrais na obra de Clóvis Moura, que também dialoga com Quijano muito nesse sentido, né? Só que o que é que acontece? Dentro do pensamento decolonial, tem algumas críticas sobre isso. Né? E aí, quando eu estou falando aqui das críticas, eu não queria que fosse pensado essas críticas como vamos fechar isso, não vamos mais pensar isso. São críticas a partir de limitações, e eu acredito muito na disputa, inclusive na disputa teórica dentro da academia. Então, quando se coloca algumas limitações, não está se falando que necessariamente tem que romper com esses conceitos. Não, o que a gente tem que fazer, em minha compreensão, é uma disputa pelos conceitos, para ampliar esses conceitos. E aí, uma das questões uma das maiores das críticas assim que se dá a essa questão do pensamento decolonial, uma é que muito se faz uma análise antropocêntrica da colonialidade. Então, quando se faz uma análise de gênero, ela é muito pequena, ou ela não rompe efetivamente com a ideia, a binariedade de gênero-sexo, certo? E aí tem algumas feministas decoloniais que começam a calcar o conceito colonialidade de gênero. Nesse sentido, Lélia Gonzalez, ela já trazia a colonialidade de gênero para a gente, não com o nome colonialidade de gênero, até porque ela nem poderia se reivindicar enquanto decolonial, né? Até porque a produção da obra dela é anterior, inclusive, ao pessoal do grupo Modernidade e Colonialidade, mas ela já gera questões que vão ser desenvolvidas pelo pessoal que trabalha com colonialidade de gênero, ou quando algumas feministas decoloniais, elas criticam esse conceito universal do que seria a mulher, né? A mulher universal, patriarcado universal, quem é que seria esse universal, né? Porque esse universal não é o universal que é todo mundo. Esse universal tem classe, tem gênero, tem raça, tem sexualidade, enfim, são pessoas calcadas dentro de questões, né, de materialidades aí dentro disso. Certo? E aí, quando eu trago para vocês um pouco do que seria essa colonialidade de gênero, a colonialidade de gênero foi um conceito calcado inicialmente por Maria Lugones. Ela é uma argentina, mas que já está há um tempo nos Estados Unidos. E o que ela trabalha com isso? Ela fala muito sobre como a criação do capitalismo a nível global, ou seja, a partir do colonialismo, da colonialidade, da modernidade e do eurocentrismo, ele se dá a partir da racialização, sim, mas ele se dá também a partir da genderização das pessoas. Então, o que ela faz? Ela pressupõe, ou melhor, a partir de alguns estudos de Oeronke Oyumi e Paula Gunle, ela observa que em algumas sociedades pré-intrusão, ou seja, pré-invasão europeia, não existia o gênero como elemento definidor das pessoas, diferenciador. Não existia esse pressuposto. Então, o que ela faz? Ela observa que tanto o gênero quanto a raça foram elementos indissociáveis, mas necessários para a construção do capitalismo a nível global, ou seja, desses moldes de sociedade que a gente tem hoje em dia. Algumas outras autoras, como Rita Segato, elas trabalham com outro conceito, que seria patriarcado de alta intensidade e patriarcado de baixa intensidade. E de como o patriarcado de baixa intensidade seria o patriarcado antes da intrusão, e o patriarcado de alta intensidade, o patriarcado pós-intrusão. E como esses conceitos, e como a intrusão, né, no caso, a invasão europeia, esse processo de colonização, aumenta essas diferenças patriarcais, e de como esse elemento gênero, assim como o elemento raça, eles são extremamente importantes para a dominação a nível global, digamos que assim, certo? E aí, dentro disso, eu estou pegando esses dois conceitos, mas aí, a partir disso, eu também gostaria de apresentar o que seria esse feminismo decolonial, né? Que seria essa ideia de desmontar esse discurso hegemônico do feminismo eurocentrado, né? Que seria aquele feminismo que apresenta uma crítica, né? Apresentando uma crítica ao universalismo antropocêntrico. Por quê? Porque essas análises de gênero, de maneira geral, elas estão analisando a partir de quem?
a partir de corpos brancos, europeus ou americanos, né? E vão trazer para a gente aqui para a América Latina para se sobrepor sobre a realidade que é diferenciada, né? Então, ela pega as autoras das feministas, né, decoloniais, elas pegam como fonte, né, as mulheres negras, lésbicas, indígenas, né, enfim, pega um outro aporte teórico para falar que o feminismo não é somente esse feminismo eurocêntrico e que o patriarcado não é somente esse patriarcado universal, né, ainda que elas não se reivindiquem enquanto modernidade / colonialidade, que seria esse grupo principal que trabalha com o pensamento decolonial, né. Como eu falei, Lélia também ela já antecipa essa universalização da categoria mulher. E Nani, ela também fala muito sobre, em sociedades pré-intrusão, de como seria, de como a mulher é valorizada em outros termos de gênero, né, que seriam diferenciados. E, por fim, eu queria trazer também esse conceito de imbricação, e como é que a gente traz esse conceito, né, porque a gente está falando muito aqui, imbricação, e não interseccionalidade, que é uma coisa que gera, talvez, um pouco de curiosidade ou dessas questões. Esse conceito de imbricação, eu também trago, a gente traz a partir de Otis Curiel, e aí ela fala que a questão da interseccionalidade, em alguns momentos, elas vão gerar categorias separadas. Então, gênero, elemento gênero separado do elemento raça, separado do elemento sexualidade, separado do elemento classe. E aí, quando se trabalha-se com a ideia de imbricação, você está trabalhando com a ideia de co-constituição de todos os elementos, conjuntamente, né? Que seria diferente, então, porque o sujeito ele é interpelado por tudo, né? Quando a gente nasce, enfim, quem a gente é a partir de tudo, a partir de como gera isso, de uma forma conjunta, e não separada, em conceitos separados. E só mais uma questão também sobre essas questões, né, de que eu estou falando dessa crítica da mulher universal, do homem universal, do patriarcado universal. Essas questões também, grande parte dessas críticas, elas surgem porque os pressupostos da modernidade europeia é de que quem seria a pessoa universal, né? Quem seria a mulher universal? Seria a mulher branca europeia, naquela análise de complementariedade do homem, né? Quem seria o patriarcado universal? É o patriarcado branco hegemônico. Mas o combate ao patriarcado universal vai gerar consequências em outros corpos, que não é daquele patriarcado universal. Não sei se estou me fazendo entender exatamente sobre isso. Mas é basicamente que essas questões atingem pessoas de maneiras diferenciadas a partir dessas imbricações, que são imbricações a partir de elementos pessoais, né? Elementos de raça, de classe, de gênero, de sexualidade, mas que também são materiais, porque vão gerar proporções de materiais, né? Vão gerar danos materiais diferentes a partir dos indivíduos que estão dentro disso, né? E aí, só mais um ponto que eu queria colocar aqui, sobre essa questão dessa análise da decolonialidade, né, em perspectiva afrodiaspórica, da africanidade, é muito de como a gente analisa essas questões a partir dessas implicações de classe, de raça, de gênero, de sexualidade, também a partir de um lugar da necessidade de analisar isso a partir de um lugar da branquitude. Por quê? Porque muito do que a gente se estuda dentro desses estudos, né, quando a gente vai trabalhar raça, classe, gênero, a gente acaba reificando esse lugar não nomeado da branquitude. E esse lugar não nomeado da branquitude, ele é de fundamental importância estudá-lo. Porque normalmente, quando você pega estudos, né, de gênero, raça, classe, você não estuda masculinidade e você não estuda branquitude. Mas branquitude é um elemento racial e é um elemento que está gerando uma série de desproporções até os dias atuais. Então, eu trago, assim, um pouco dessa necessidade da gente observar isso, por exemplo, o feminismo hegemônico a partir de como é que a branquitude, né, esse lugar estrutural de onde o sujeito branco se vê e vê os outros, né, um lugar confortável, que não é nomeado, né, de como isso gera, por exemplo, efeitos desproporcionais em outros espaços, né. Enfim. E, para finalizar, assim, acho que já está dando meu tempo, eu queria também abrir para perguntas, esse tipo de coisa. Uma das outras questões que a gente tem, como esse olhar
do descolonial é uma série de questões de invisibilização do pensamento afrodiaspórico dentro do pensamento decolonial. Que Carol vai falar melhor sobre isso do que eu. Mas uma série de produções que eram sintonizadas, que são afinadas com o pensamento decolonial, que são produzidas anteriormente ao pensamento decolonial, mas que não são citadas como pensamento decolonial e que, em muitos casos, são simplesmente invisibilizadas e esquecidas. Como é importante a gente retomar essas questões. E, por fim, eu só queria falar um pouco sobre como a gente fala muito dessa colonialidade, né? De como ela produz, de como ela traduz uma série de violências e que, nesse momento atual, é importante a gente observar como isso é feito, como isso se reverbera até os dias atuais, mas pensar também de como a colonialidade também produz resistência, porque ela está produzindo resistência até os dias atuais. Está todo mundo aqui resistindo, né? Enfim. Não negar a violência, mas traduzir também isso, pensar isso a partir de novas possibilidades também, de romper com esse pacto colonial que reverbera até os dias atuais. Acho que é isso. Dona Cecília. Vai, Bruno. Dona Cecília, a gente vai abrir para pergunta agora. Você acha melhor a gente abrir agora para as perguntas ou a Carol já dá seguimento com a fala e deixa para o dialogar, debater mais no final? Vocês que escolhem a dinâmica, no caso. Eu acho que as nossas falas, elas... assim, eu acho melhor ir agora, porque a gente se complementa. Eu acho que pode surgir coisa em pergunta que eu vou falar. É isso. Acho que a gente já engata as duas e vai. Isso. Então, ótimo. Então, sou eu? Gente, eu tô tendo uma dificuldade de lidar com esse Google, com esse... Peraí. Eu tô mais acostumada a usar o Zoom, e aí eu tô perdidíssima nesse negócio. Deixa eu só ajeitar aqui para eu ver vocês aqui. Nara, se alguma coisa, né, acontecer, você me fala aqui, ó, que eu falo no chat. Qualquer coisa. Mas, enfim. Pode ficar tranquila. Desculpa, uma hora eu me ouvindo. Eu não sei lidar, eu aperto um negócio aqui, eu paro de ver as pessoas, enfim. Uma hora eu perguntei, estão me ouvindo, porque o cachorro estava latindo muito, eu não sabia se estavam escutando o cachorro. O cachorro deu uma latida assim, amigo. Tá tudo bem. Vai lá, Gente, boa tarde. Foi um grande prazer para mim estar participando desse encontro, estar junto com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Carolina, eu sou doutoranda em Direito na PUC, também mestre em Direito pela PUC, pelo Programa de História do Estado de Direito Constitucional, graduada em Direito pela UFRJ e professora do Departamento de Direito da PUC-Rio. Tanto no mestrado quanto no doutorado fui orientada pela Tula Pires, né, que é minha mãe acadêmica e mentora de vida, e a gente tem também construído toda a minha trajetória de vida e de pesquisa a partir do exame das relações étnico-raciais e principalmente utilizando a chave da colonialidade. E tenho Lélia Gonzalez e a mefricanidade, todas essas questões, né? Temos isso como marco teórico e como objeto de estudo. Né? Meu tema, tanto no mestrado, hoje no doutorado, eu falo sobre a questão sobre o direito ao lazer e busco fazer uma leitura, né, desse direito, desse fenômeno do lazer a partir da mefricanidade, a partir da categoria político-cultural da mefricanidade. Então, esse é o centro do meu trabalho. A gente combinou, né, eu e Cecília, assim, grande amiga, a gente combinou essa fala meio que uma complementando a outra. Então, a gente é uma continuidade, né? Aquilo que eu trago é uma continuidade daquilo que, na verdade, nós duas falando no mesmo sentido, né? E então eu busco trazer aqui, não é, pensar, eu falo sobre a decolonialidade
latino-americana, decolonialidade afrodiaspórica, só para pegar o gancho da decolonialidade, daquilo que já é mais comum a todos nós, para a partir daí falar sobre a africanidade como uma proposta decolonial e entender o que significa esse projeto, né, qual é a contribuição do projeto da africanidade para a compreensão decolonial. É por isso que eu pego, né, o gancho da decolonialidade. A gente já compreende, né, uma compreensão um pouco mais comum para a gente, a decolonialidade como esse projeto, que é um projeto epistêmico e um projeto político, né, que se propõe a ser, né, a partir do grupo Modernidade e Colonialidade, busca ser uma proposta de crítica à colonialidade a partir da experiência da América Latina, né? E propondo esse giro decolonial, que é a apresentação de um pensamento de fronteira, de um pensamento que não só critica, mas que rompe com essa base da modernidade e que enuncia a partir da América Latina essas respostas. O projeto da decolonialidade, né, a ideia de decolonialidade, ela traz em si diversos aportes, né, diversas experiências que estão englobadas nessa mesma proposta. O que eu trago aqui, né, a proposta que eu enuncio aqui, né, a partir de muitos autores, daquilo que a gente vem estudando, é pensar a decolonialidade a partir da perspectiva negra, é entender não só a perspectiva, é entender a perspectiva americana, dos sujeitos americanos como um locus de enunciação desse giro decolonial. Então, eu já lembro logo, né, para fazer essa fala, eu lembrei muito de um artigo que é muito simples, mas, assim, traz uma ideia muito importante, que é o Decolonialidade e Perspectiva Negra, né, que é do Joase e do Grossfogel, se eu não me engano, que é a introdução daquele livro deles, né, em que eles falam que não só eles falam isso, né, mas nesse artigo eles falam isso, sobre como as contribuições de inúmeros intelectuais e pesquisadores negros brasileiros, anterior à formação do Grupo Modernidade e Colonialidade, compreende uma intervenção decolonial. Ou seja, né, que a decolonialidade, a proposta decolonial, ela vai muito além da formação do Modernidade e Colonialidade, que foi no final dos anos 90, mas que ela bebe dessa experiência, né, embora não mobilize os conceitos de colonialidade do poder, que fale de conceitos mais específicos dessa corrente, mas que esse tipo de pensamento, de crítica à colonialidade, de apresentação da experiência, de formação da modernidade fundada nesse princípio da divisão racial, isso já estava sendo debatido, já estava sendo falado por muitos intelectuais e por homens e mulheres negros no Brasil, em toda a América Latina, pelas feministas negras nos Estados Unidos, por um diverso aporte teórico que já estava mobilizando essas categorias. Então, né, a ideia desse artigo é dizer, né, entender, compreender a importância da contribuição, da construção teórica desses autores para aquilo que a gente entende como decolonialidade. Por que eu reforço isso? Para a gente entender que o nosso estudo decolonial, o projeto decolonial, né, que todos nós aqui compartilhamos, ele não pode prescindir dessas experiências, ele não pode prescindir dessas contribuições, né? E aí, por isso que apresentamos o pensamento da Lélia Gonzalez como uma das principais contribuições nesse campo, que nos auxilia, né, que nos traz respostas para pensarmos esse campo nos dias de hoje, né? Lélia faleceu em 94, né, antes até mesmo da formação do Modernidade e Colonialidade, mas a sua obra, os conceitos que ela traz, as categorias que ela mobiliza, já muito antes faziam essa denúncia à colonialidade e a sua matriz de poder construída, né, dentro dessa imbricação, mesmo não utilizando o conceito de imbricação, mas dentro dessa imbricação de raça, gênero e
classe, né? Já compreendendo como centrais essas categorias para constituir a matriz de poder na qual a gente tá inserido. Então, a partir disso, né, a proposta de uma decolonialidade latino-americana, de uma decolonialidade afrodiaspórica, é trazer como central a nossa análise, né, fazer essa análise, esse pensamento de fronteira a partir da perspectiva do sujeito americano, a partir da perspectiva negra. Né, é trazer essa experiência para o centro da análise e, a partir desse sujeito, enunciar tanto a análise do contexto sobre o qual a gente se coloca, né, a compreensão do mundo que herdamos, quanto a produção de respostas a partir dessas ferramentas, dessas categorias que foram fornecidas. Então, é aqui que a gente traz o conceito de americanidade e a obra da Lélia Gonzalez como um ponto importante de proposta, né? Essa primeira... Aí eu organizei algumas coisas assim para a gente compreender. Primeiro, né, o que eu falo quando eu falo da diáspora, né, que eu falo dos sujeitos em diáspora, né? E aí é importante a gente compreender quais foram os atravessamentos, né, o que constitui esse sujeito colonial. O que eu falo a partir do meu lugar de mulher negra, né? O que constitui a experiência do negro no Brasil. Nós somos construídos, nós somos atravessados pela experiência da diáspora, né? Pelo fato de termos sido retirados do continente africano, né? De sermos africanos em diáspora, né? De estarmos fora do continente, de termos sido constituídos, atravessados por esse encontro colonial, que eu não chamo, que a gente fala encontro para ser sutil, né, para usar um eufemismo, mas eu costumo brincar que é o encontrão colonial, né, que essa violência colonial, ela nos atravessa, ela nos constitui, então, enquanto esses sujeitos que estão fora de um centro, né, que estão fora do lugar aonde inicialmente pertenciam, eu falo geopoliticamente, e que são inseridos dentro de uma sociedade na qual não são vistos como constituem uma cidadania de segunda classe, né? Constituem uma humanidade questionada. Então, eu falo a partir desse sujeito que foi atravessado por esse encontro colonial, que foi inscrito, foi definido a partir da definição do colonizador e não da própria definição, né? E então, é a partir desse sujeito, dos atravessamentos que constituem esse sujeito, que a gente pensa na construção de um projeto de decolonialidade. Então, a Lélia Gonzalez, ela traz os conceitos, o primeiro conceito, que é o mais importante, né, que a gente utiliza bastante, que é o conceito da africanidade, que ela propõe, então, né, tem até parafraseando uma frase que a Tula fala nos artigos dela, o projeto da africanidade é esse de restituir a fala e a produção teórica e política de sujeitos até então infantilizados e destituídos da possibilidade de confrontar a hegemonia das perspectivas eurocêntricas. Pensar, a categoria da africanidade, então, é se pensar a partir da experiência dos sujeitos americanos, e a América é produzida por esse encontro entre África e América, nessa América inventada, construída, por esse atravessamento do colonizador, do sujeito africano que vem sequestrado, dos povos indígenas que aqui já habitavam e que são espoliados das suas produções. É a partir desse sujeito americano construir esse projeto. E aí a Lélia, ela diz, né, para além do seu caráter puramente geográfico, a categoria da africanidade incorpora todo um processo histórico de intensa dinâmica estrutural, de intensa dinâmica cultural, adaptação, resistência, reinterpretação e criação de novas formas, que é afrocentrada, isto é, referenciada em modelos como a Jamaica e o Akansa, o modelo dominante, o Brasil e seus modelos Yorubá, Banto e Efon. Em consequência, ela nos encaminha no sentido de a construção de toda uma identidade étnica. A africanidade, ela compõe, então,
a proposta de uma categoria de análise, de uma virada epistêmica, de se produzir esse pensamento a partir da experiência desse sujeito americano, que é o negro atravessado por esse encontro colonial, são os povos indígenas que aqui habitam, né, toda essa salada cultural que é a América Latina, né, que a próprio conceito de América Latina ela já mostra a retirada desse véu dessa América Latina inventada, né, apresentada como branca, como europeia, né, e é um compromisso maior com a contribuição do negro e do indígena nessa sociedade, mostrar que apesar do epistemicídio que apaga essas contribuições, há uma predominância dessas contribuições, há uma predominância da atuação desses sujeitos na construção dessa sociedade. Então, analisar a partir da americanidade impõe para nós um projeto de tomada da fala e de tomada da análise da sociedade a partir de uma dinâmica que não só a dinâmica de violência, de opressão que esses sujeitos sofreram, mas a partir das dinâmicas de resistência, que a americanidade é uma categoria que enfatiza a resistência, porque a resistência, a reinvenção, a resistência e a reinvenção que mantém esses povos vivos, mesmo com o genocídio operado em diversos aspectos, que mantém essas culturas vivas, que mantém essas subjetividades vivas, é essa resistência que se torna um material a partir do qual a gente produz respostas para a sociedade. Então, a americanidade ela é esse projeto, né, de tomada da palavra, de giro decolonial, de virada epistêmica em português. E aí o português também é um conceito, uma categoria importante no pensamento da Lélia, porque ela fala, né, ela fala isso pela primeira vez no Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira, em que ela diz que o português, né, o idioma que a gente fala aqui no Brasil, ele é tão afetado pelo encontro africano, né, pela contribuição africana, que ele já não é mais português, ele é o pretuguês. O português é o resultado desse encontro, dessa contribuição tão grande da sonoridade da língua africana para o português falado no Brasil. Então, a gente não fala um idioma europeu, a gente fala um idioma atravessado pela sonoridade africana. E aí essa simbologia, ela sai simplesmente da ideia de um dialeto, de uma linguagem falada, e ela entra também para o discurso, para a fala, né, para a forma com que produzimos a percepção de nós mesmos e as respostas para a nossa sociedade. Produzir respostas em português, assumir a fala em português, é assumir uma fala que parte dessa experiência, que parte desse sujeito atravessado pelo encontro colonial. É assumir uma fala a partir, é uma definição dos próprios termos. Eu, enquanto mulher negra, enquanto sujeito negro, já não falo mais, já não sou mais falada por outro sujeito, eu já não falo de mim a partir de um arcabouço teórico e de palavras e de respostas produzido pelo homem branco europeu, mas eu falo de mim a partir dos meus próprios termos, a partir daquilo que acessa a minha realidade. Então, o projeto da americanidade, da assunção do discurso em português, é esse projeto de ruptura epistêmica a partir falando da realidade negra, a partir da experiência negra, compreendendo essa experiência como atravessada, como a Cecília falou, pela imbricação dessas categorias, né, pensar não só um projeto, uma matriz de poder branca, mas pensar uma matriz de poder branca, masculina, cisgênero, heterossexual. É compreender todos esses atravessamentos e criar um projeto que rompa radicalmente com todas essas opressões e que enuncie a voz daqueles que estão fora desse padrão colocado. Então, a americanidade, ela é um projeto radical, um projeto de ruptura, né? A gente compreende a americanidade como um projeto de ruptura com todas essas formas de opressão, compreender também as opressões de gênero, de sexualidade e a cisgeneridade, e é um projeto para toda a sociedade.
E aí um ponto, né, eu acho que já devo estar falando demais, mas só esse último ponto para ressaltar, que é um ponto importante, é entender a americanidade, é entender a enunciação em português como uma proposta, não só, como por muito tempo o discurso negro foi colocado, como uma proposta localizada. É legal falar das mulheres, das autoras negras, para enunciar o discurso da mulher negra, um discurso bem situado, né? Sempre nos provincializaram, nos situaram em discursos bem acessórios. Vamos falar de raça? Então, vamos pegar um dia, vamos falar de raça e depois a gente fala da discussão normal. Né? Vamos falar de decolonialidade negro, mas depois a gente fala da decolonialidade normal, que é falando a partir da perspectiva branca. A americanidade ela é um projeto que retira a raça desse ponto acessório, né, do que as pessoas chamam de identitarismo, de multiculturalismo, mas coloca a raça como um centro da análise, do centro de onde parte essa análise. É um projeto, então, que não enuncia coisas só para os sujeitos negros, para as mulheres negras, para os homens negros, mas que é um projeto para toda a sociedade, é um projeto a partir do qual se pensa, se repensa respostas políticas para toda a sociedade. Então, eu não uso a africanidade somente para pensar na especificidade da realidade da mulher negra, mas eu uso a africanidade para pensar Brasil, para pensar coronavírus, para pensar política de segurança pública, para pensar saúde, para pensar tudo isso que está posto para nós, né? É compreender e a partir desse discurso reposicionar as perguntas e trazer outras respostas, né? Trazer respostas realmente eficazes para um país como o Brasil, que tem 54% da sua população negra e que é todo marcado por essas diferenças, mas que na enunciação dos discursos e das teorias, das instituições e das respostas não expressa isso, né? Porque é construído por teorias brancas, por todo esse epistemicídio que nos marca. Bom, gente, é mais ou menos isso, eu tentando ser rápida, porque eu sou, a gente quando começa a falar, eu não paro mais. Mas aí, se ficou alguma dúvida, alguma coisa, nas perguntas a gente vai escurecendo, a gente vai trazendo mais pontos aí. Valeu, gente. Agora aparece de novo que eu me perdi aqui já, que eu estou vendo só minha cara. Carol, obrigada pela fala. Eu vou passar. Bruno, queres começar? Assim, a fala de vocês me provocou muitas inquietações. Eu venho lendo sobre o tema recente, mas uma coisa que eu queria falar, assim, na realidade eu não sei se eu consegui entender, esse problema com a interseccionalidade, né, essa crítica que se faz à interseccionalidade, né, por ela tratar as categorias de forma autônoma e depois, em um momento, né, pelo que eu entendi, depois de um momento elas se interseccionam, certo? Só que aí antes elas como se fosse a questão da mulher negra é tratada separadamente da questão da mulher, a questão da mulher é tratada separadamente da questão da mulher negra, que é tratada separadamente da questão da mulher negra, pobre, e que isso é tratado como categoria, são tratadas como categoria autônomas e que depois se interseccionam, e que, na realidade, eu tinha lido uma entrevista com o Osso, que Cecília citou, que ela fala justamente que, no final das contas, essa interseccionalidade, ela não procura saber quem é que criou essas categorias, né? Quem é que criou a mulher negra, essas categorias, e que isso seria um problema, e, pelo que eu entendi, vocês preferem usar imbricações em vez de interseccionalidade por causa disso. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. E outra coisa que ficou aqui na minha cabeça, é interessante, né? Quando o Carol falou a questão falando do português, etc., e como a gente, por exemplo, quando a gente fala que as pessoas que nascem nos Estados Unidos, por exemplo, quando a Carol estava falando da americanidade, são americanos. Como a gente, ainda que de forma inconsciente, né, a gente reforça, né, esse imperialismo americano. Isso foi outra reflexão que me surgiu aqui. E, enfim, eu queria que vocês comentassem mais sobre isso mesmo, da interseccionalidade, porque eu não sei se eu entendi direito, mas seria um problema falar interseccionalidade,
né? Seria um problema falar interseccionalidade. Qual a diferença real de interseccionalidade para imbricações, né? E o problema, e se a interseccionalidade é um problema, seria justamente por causa disso que eu levantei, dela tratar essas categorias de formas autônomas e independentes, e que só depois de um tempo é que elas se interseccionam, e de também não procurar não procurar questionar, no caso, não questiona, não responde, né? Quem foi como essas categorias, quem criou essas categorias, no caso. Era isso mais, assim, que eu queria debater com vocês. Eu vou passar a palavra, o que é que vocês acham? Vocês respondem agora ou melhor todo mundo fala? Melhor, Carol? Melhor, Ceci? Então, eu vou passar a palavra para Bruno e depois abrir para perguntas. Boa tarde. Primeiro, eu queria cumprimentar as convidadas. Prazer em conhecer Carol, prazer, Ana Cecília. A gente não teve outra oportunidade de se conhecer, mas meu nome é Bruno e, na verdade, eu gosto muito dessa questão de pensamento decolonial, descolonial, e só que muitas coisas que vocês falaram hoje me trouxe para a questão de pensar a pesquisa nos dias de hoje, entendeu? Como que a gente pode pensar a pesquisa que eu, estamos na academia, estamos vindo desenvolvendo, e como esses pensamentos eles podem nos ajudar a melhor interpretar nossos dados, entendeu? Eu queria considerar, partindo assim, do pressuposto assim, que a gente tem que considerar em nossas pesquisas que a gente parte de nossa elite é branca, né? Então, é de padrão civilizacional europeu. Então, eles não apenas se espelham, se enxergam, mas eles querem ser e desejam ser um colonizador. Isso é um fato, né? Então, você percebe que você pensar a colonialidade como ela se dá no meio do Brasil, né? Pensar como funcionou essa colonização dentro do Brasil, a gente tem que perceber que a nossa elite, que é normalmente branca, ela não se vê e não tem nenhuma empatia com a sua própria gente, né, com o seu povo, né? Então, é aquilo que normalmente eu tenho um texto de João Paulo, Fernanda e Daniel que fala assim, é justamente a construção do colonizado a partir de um espelho distorcido, né, do europeu, que ele sempre deseja, né, assumir a sua posição, né? Então, eu acho que até continuando e comunicando com o que Nara vem falando agora sobre interseccionalidade, então a gente tem que tomar bastante cuidado com essa questão dessa mecânica do poder, né? A mecânica do poder, esse colonialismo, hoje em dia é muito sofisticado, né? Então as pessoas acabam por reproduzir violência algumas vezes até sem perceber, né? Então temos, assim, que temos na hora que a gente pesquisa, que a gente faz algum discurso, a gente tem que estar bastante preocupado, né? Para a gente não cair em determinadas ciladas. Porque muitas vezes a gente cai em ciladas, por exemplo, não considerando esses pontos de branquitude e masculinidade, a gente cai em ciladas do nosso próprio discurso, né? Quando a gente vai, e principalmente na vida acadêmica, quando a gente vai analisar nossos dados, né? Então, por isso que eu acho, assim, que quando a gente pesquisa, a gente tem que trabalhar realmente com essa sofisticação, pensar nessa sofisticação, nessa engrenagem de poder, e consequentemente, como esses marcadores, né? Gênero, raça e classe, que definem posições, né, dentro de uma hierarquia muito bem definida, né? E também pensar esses sujeitos, por exemplo, quando você percebe quais sujeitos realmente importam e aqueles que não importam, como fala Judith Butler, né? Então, como a gente pode pensar a gente não pode pesquisar ou analisar nossos dados deixando de lado essa interseccionalidade, né? Pois é somente a partir dessa noção que a gente, se a gente deixar de lado essa noção, a gente acaba por descartar possibilidades possíveis de opressão, né, de violência. Então, assim, eu acredito que nós, acadêmicos, a gente deve explorar cada vez mais nas nossas pesquisas essas relações de poder e como é que elas se constituem, como esses marcadores, eles se fazem, né, um através dos outros, né? Assim, como se fosse eles se fazem reciprocamente de maneira dialética, né? Então, a provocação que eu quis fazer, depois de falar essas coisas, para vocês, né, para
para a Ana Cecília e para a Carol, é o seguinte, é que essa pesquisa fala muito das minhas experiências acadêmicas, ou essa pergunta vem muito das minhas experiências acadêmicas, né? Então, qual é a relevância, a pergunta que eu quero deixar para o debate, qual é a relevância dos pesquisadores abordarem essas intersecções, né, das suas investigações, dos seus trabalhos, e, assim, considerando realmente esse desejo da nação, que, como fala nesse curso de branquitude e masculinidade, e como a gente pode, muitas vezes, vocês têm alguma sugestão, alguma dica para como a gente pode organizar a nossa pesquisa de forma que essas questões elas sejam melhor tratadas dentro do nosso trabalho? Eu sei que pesquisar não é uma fórmula mágica, mas, assim, se vocês têm... Porque a gente, normalmente, quando pesquisa campo, ou tem uma pesquisa empírica, a gente corre contra o tempo. Mas como é que a gente faz para a gente conseguir analisar esses marcadores e de uma forma interseccional no nosso cotidiano de acadêmico? Deu para entender? Eu acho que eu vou parar aqui. O primeiro. Vai nós duas, Carol, ao mesmo tempo? Não, vai tu, amiga. Então, até essa questão de pesquisa, eu acho que é super importante para não falar, porque Carol tá nessa, assim, também do campo agora, né? Então, acho que vão trocar várias ideias sobre isso, assim. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui por partes. Essa questão da interseccionalidade, tem um artigo da Amara Viveiros Vigoya, que eu gosto muito, que ela trabalha com as diferentes compreensões da interseccionalidade. Eu, de antemão, prefiro utilizar o termo implicação, mas eu já penso assim, se você está interseccionalizando, já é melhor. Porque muita gente faz as coisas sem interseccionalizar nada, né? Então, trabalha tudo como se fosse tudo um todo. Então, se está interseccionalizando, já está ótimo, assim, em algum momento. E aí, nesse artigo da Vigoya, ela fala a diferença das interseccionalidades. Tem um livrinho também daquele Feminismos Plurais, que também fala sobre o que é interseccionalidade e fala sobre as compreensões da interseccionalidade. Existe a interseccionalidade mais ou menos da década de 50, que é a da Audre Lorde, da Angela Davis, que naquela compreensão é como se ela fosse co-substancial, que se assemelha um pouco com essa ideia de imbricação, porque fala muito de como todas essas coisas acontecem ao mesmo tempo com o sujeito. Então, ela tem essa relação mais próxima. E aí tem a interseccionalidade, que é trazida pela Kimberlé Crenshaw, né? Que ela ocorre, veja, tem pontos positivos, ela ocorre exatamente para a inclusão de demandas dentro do judiciário. Tem aquela questão da Ford, que é um dos pontos principais lá nos Estados Unidos, que existiam demandas de mulheres por serem mulheres e por serem negras. E aí ela consegue fazer um arranjo judicial para a inclusão disso. Então, dentro da análise judicial, é interessante. Porém, para nossas compreensões da academia, eu acredito que o termo imbricação e de como a gente constrói isso, ele consegue ser mais... ele enuncia melhor a que a gente está se propondo dentro disso. E aí, somado a isso, tem uma questão também que existe esse debate dentro das ciências sociais da perspectiva essencialista versus materialista, que é aquele debate daquela perspectiva, é estudo cultural ou é estudo material? É isso ou é aquilo? Então, somente você está tratando identidade, então é somente política identitária, né? E essa segunda interseccionalidade, ela entra muito dentro desse debate, né, de quando trazem isso no debate acadêmico, para esse debate dos estudos de políticas identitárias, políticas culturais. Porém, quando a gente trabalha com esse conceito de imbricação, é uma coisa que hoje bate muito na tela, que é uma das questões pelas quais eu gosto muito dessa questão do pensamento decolonial, principalmente da Oth, da Euderknes, é porque elas falam exatamente que, quando a gente está trabalhando isso, a gente está falando de identidade, mas a gente está falando de identidade na política. Ou seja, a gente transcende essa perspectiva somente essencialista, somente cultural, e retrata perspectivas materiais, porque essas questões da identidade, como o corpo reage, como o corpo... Enfim, como ele se constitui desde o seu nascimento na sociedade, ele vai ter implicações materiais, né? Então, essa relação, ele retira esse binarismo, essencialismo versus materialismo. E aí, é isso que eu acho que é... Por isso que é mais interessante utilizar a imbricação, assim, a gente tem muito essa questão com isso.
E aí, essa questão dos dados, eu vou deixar para a Carol esse desafio, porque ela tá bem nesse, né? Eu já superei a tese, mas ela tá nisso, assim, da pesquisa. Mas eu acho que o interessante nessa interpretação de dados, é superar essa questão da cegueira racial, quando a gente está trabalhando com dados. Nem que seja para falar, eu estou enunciando esses dados de maneira geral, então eu estou fazendo eles a partir disso, da cegueira de gênero, da cegueira racial, eu estou universalizando eles, mas estou fazendo a partir disso. Se for o que eu consegui fazer até agora, tá ok. Se está limitado até agora, também. Mas eu estou enunciando, eu não estou propondo eles como se fosse uma análise universal. Quando, na realidade, se eles não são, se elas não são, ou poderiam não ser. Então, a partir do momento que você enuncia, por exemplo, né? Carol, ela faz uma análise do lazer de outra perspectiva, que é racializando o direito ao lazer. Então, quando você faz o direito ao lazer pelo direito ao lazer, ou o direito à comunicação pelo direito à comunicação, sem trazer alguns desses debates, eu acho que o interessante é você, pelo menos, enunciar de que você está saindo daquele local. Porque aí há uma, de alguma forma, uma blindagem, e não uma proposição de que eu estou fazendo isso a partir do lugar, sei lá, da branquitude, sem analisar isso, né? Sem analisar branquitude, sem analisar masculinidade, sem analisar heterossexualidade compulsória, ou qualquer desse tipo de coisa, e você não coloca, você está pressupondo que aquilo como universal. E aí eu acho que a problemática está dentro disso. Talvez seja essa a questão, mas eu acho que Carol pode responder melhor isso, porque ela também está com questões da tese dela de pesquisa de campo, né? Opa, voltei. Gente, desculpa, o negócio da tecnologia que está complicado. Mas realmente, assim, vou falando na questão da imbricação, né? Eu, particularmente, né, prefiro usar a imbricação porque ela já me remete a um projeto mais radical, né, no sentido de que de crítica à colonialidade, de apresentação de matriz de poder. Que, embora os duas estejam em diálogo, né, a interseccionalidade produzida, né, não só pela obra teórica da Crenshaw, mas pelos movimentos de mulheres negras nos Estados Unidos e depois na América Latina, né, essa percepção de que as opressões elas não estão separadas, mas que elas se misturam, ela informa as próprias autoras que utilizam a imbricação, tá todo mundo junto, né? Não tem uma ruptura de umas para as outras. Mas eu adoto a imbricação justamente porque ela parte de uma crítica colonial mais radical, né? Então não tem, ela rompe mais expressamente com essa ideia de políticas identitárias, né? De algo que está na ponta do iceberg, e ela sugere uma crítica mais radical ao projeto colonial. Então, por isso que, para mim, a imbricação faz mais sentido de você entender, por exemplo, que não tem como eu ter uma experiência... eu estou no centro, eu estou na interseccionalidade, né? Eu sou uma mulher negra. Não tem como eu ser mulher, né? Eu atentar minhas questões de gênero sem ser negra. Né? Não tem, a minha própria posição de mulher... a minha posição de gênero ela já é definida, ela já é construída a partir da raça. Então, a imbricação ela me dá essa ideia de uma forma mais eficaz, talvez, né, do que a interseccionalidade. Não tem como deixar de ser negra em nenhum momento para ser mulher, né? Assim como não posso deixar de ser mulher em nenhum momento para ser negra. Essa é essa compreensão. Com relação à questão da pesquisa, né? Antes de falar de campo, eu quero falar de campo que me dá uma depressãozinha, que eu estou nesse momento de um campo totalmente afetado pelo negócio do coronavírus, né? Que aí eu estou tendo que definir que eu tenho 1 ano para entregar essa tese e vamos, né, vamos ver o que acontece. Mas, enfim, não propriamente na questão da metodologia específica, que é a questão que me dá o negócio da depressão, mas é importante para a gente pensar, né? Eu estava, antes de começar aqui com vocês, eu estava gravando essa aula, porque né, estou nessa coisa do EAD, eu estava gravando essa aula para minha turma de ações afirmativas, que é uma eletiva que eu dou lá na PUC, falando sobre epistemicídio. Né? É um dos pontos centrais que eu abordo com eles para falar sobre a questão do negro na universidade, é falar da questão do epistemicídio, né? Que é justamente essa lógica, não é, que invisibiliza não só invisibiliza as nossas teorias, como nos retira da análise da sociedade. Torna perfeitamente possível eu fazer uma análise da sociedade brasileira
majoritariamente negra, sem levar em consideração raça como um elemento, né? O epistemicídio fez isso, né? Fez a gente produzir políticas públicas para a sociedade brasileira, produzir um olhar sobre a desigualdade na sociedade brasileira e não olhar a raça. E não ter raça como um elemento que é importante o tempo todo. Então, assim, da minha perspectiva epistêmica, não é nem a questão de que raça é importante abordar o tempo todo, é que não tem como eu falar da sociedade brasileira sem falar de raça. Não tem como, assim, porque a própria ideia da branquitude, né, a branquitude, ela tem, e ela faz isso muito bem, eu acho que tem muito mais estudo de branquitude para a gente fazer do que da questão negra, né, se a gente for estudar branquitude, a gente tem, assim, um campo imenso, né, que a branquitude, ela permite que a gente trate o conhecimento normal, né, o conhecimento padronizado, um conhecimento branco, e tá tudo bem. Assim, pesquisa, eu não estou falando de... Quantas teses e dissertações a gente tem por ano que falam de raça, que sequer mencionam, não estou falando nem as que partem de raça como elemento central de análise, não, hein? Mas, tipo, de programas que tem, sei lá, 10 teses por ano, você tem uma, quando muito, falando sobre raça. Num país com 54% da população negra. Então, a branquitude, ela produz isso de uma forma tão grande, né, de que é normal, eu estou produzindo um conhecimento do parâmetro que é o conhecimento a partir de uma perspectiva branca. Então, essa dinâmica de poder, ela está muito bem colocada, a academia é um lugar, assim, a tese da Cecília, até mencionei, amiga, na minha aula, que a tese da Cecília traz muito isso, assim, a questão da branquitude e masculinidade na academia jurídica. É o centro por excelência. Então, qual é o nosso lugar, né, o nosso papel? Eu acho que, fora as pessoas que não... porque cada um trabalha com marco teórico é uma coisa que, assim, né, a gente não muda de um dia para o outro, a epistemologia a gente não muda de um dia para o outro, a galera que trabalha com os seus marcos. Eu acho importante a gente situar, pelo menos, né, situar as nossas análises, assim, dizer de onde a gente está falando, mencionar quais são, né, eu não estou dando uma perspectiva para a sociedade toda, eu estou deixando de levar em consideração diversas vozes, e abrir o jogo com relação a isso. Acho que a gente deve levar isso em consideração cada vez mais nas nossas análises, que é assumir de onde estamos partindo. Eu, como mulher negra, sempre assumi de onde eu parti. Eu não tenho como não assumir de onde eu parti. Eu, minha mulher negra, visivelmente negra, lida na sociedade como mulher negra, eu não tenho como não dizer de onde eu estou partindo. Mas o homem branco, né, a mulher branca, em alguns momentos, tem essa possibilidade de sair da análise e não dizer de onde está partindo. Eu acho que o primeiro compromisso que a gente assume com uma lógica diferente é dizer de onde a gente está partindo. E trazer, né, cada vez mais, dividir espaço com análises que estão sendo feitas de outro lugar. Né? É isso, assim. Não tem mais, eu acho que não faz mais sentido a gente fazer conjuntos de pensamento político, de pensamento decolonial, principalmente pensamento decolonial, que é feíssimo, né? Sem trazer a perspectiva, essas perspectivas para análise também. Né? Não tem como eu fazer uma análise de teoria do direito sem analisar a perspectiva negra, não tem como fazer uma análise decolonial sem analisar a perspectiva negra. Então, acho que o nosso papel como pesquisadores é, dentro daquilo que nos é possível, trazer, pelo menos, essas análises. E se eu estou fazendo um campo e eu não mobilizo essas categorias, né, não tenho meios para mobilizar essas categorias, pelo menos indicar que isso já é um dado, né? O fato de eu não ter meios de mobilizar essas categorias já é um dado sobre essa pesquisa que está sendo feita. Mas, pelo menos, mencionar isso. Né? É mais ou menos isso, né? Entender, situar a branquitude. Acho que a gente precisa estudar a branquitude, enunciar a branquitude para ontem, assim, urgente, em tudo que a gente estiver fazendo. Acabei. Estou me segurando para não ficar falando muito. Obrigada, Carol. Vou abrir para perguntas. Alguém quer falar, gente? Deixa eu olhar aqui a sala. Eu também estou enrolada com esse Meet. Se eu consigo ver 4 pessoas aqui. Alguém quer falar? Bruninho? Bem, Nara? Oi, Maria. Tudo bom, querida? Eu vou aproveitar antes de passar a palavra aqui para o pessoal, caso alguém ainda tenha algum debate, alguma pergunta. Eu estou vendo Mari ali
online, eu estou vendo Renata, eu estou vendo Pablo, vou começar a provocar eles para eles virem para o debate. Mas antes disso, eu queria agradecer muito a presença de Ana Cecília, a presença de Ana Carolina, a gente está muito feliz, né? Eu sou a professora Maria Ivanúncia, estou aqui junto com Nara, com Bruninho, com Milena, com Pablo, com Ciane, com Amanda, com o pessoal bem assim, que a gente se juntou nessa iniciativa do Instituto IBPCM, está tentando colocar para frente da melhor forma possível e agradecer muito a contribuição de vocês hoje, né? Esses temas tão necessários e muitas vezes não é colocado o holofote que deveria ser colocado nesses debates na academia. Eu estava falando no nosso evento anterior do professor Baldi, o quanto eu estava me sentindo incomodada desde as palestras dele, porque sou professora de constitucional, mas eu sou professora de constitucional financeiro e professora de tributário, e muitas vezes, principalmente na minha tese, que eu falo de questões de saúde, principalmente quando eu fiz aquele recorte sobre a questão do SUS e a política pública de saúde para a mulher, e eu me dizia uma pessoa que estudava direito tributário, mas sob a perspectiva da dignidade humana. E aí a gente vai vendo essas provocações e vai vendo, meu Deus, o direito tributário simplesmente perfuma dizendo que é dignidade humana, mas não observa com profundidade essas questões. O quanto outras áreas falham, principalmente quando a gente vai colocar esse olhar sobre a perspectiva decolonial e ver quanto é necessário esse debate, não apenas para dentro dos direitos humanos, como também para todas as outras áreas do direito, até porque o direito é único e é preciso observá-lo dessa forma para poder ter algum tipo de, digamos, mudança mais incisiva, uma mudança, uma quebra sistêmica do que a gente tem hoje, não apenas essas perfumarias que a gente fica colocando em outros ramos e não sai muito do canto, né? Modifica um pouquinho só para continuar do jeito que está, não há nenhuma modificação, principalmente quando a gente... e aí eu falo disso por ter estudado isso, a questão da saúde pública da mulher. E quando a gente vai entrando assim em outras repartições, aí é que realmente a gente vê o quanto a situação é mais crítica, a situação é bem mais, as questões são bem mais profundas, né? Mas eu só queria realmente fazer esse pequeno comentário, agradecer muito pelas contribuições das duas professoras. Não, na verdade, Cecília eu conheço da Católica, assim, muito pouco. E Ana Carolina nunca tive o prazer de conhecer, mas espero que muito em breve, quando passe essa crise, esse momento difícil que a humanidade está passando, a gente possa, né, realizar outros eventos online, eventos presenciais, e a gente possa finalmente tomar esse café e discutir essas questões de uma maneira mais próxima, né? Porque porque meus alunos, alguns não estão aqui, mas eles sabem o quanto eu gosto dos eventos presenciais, daquele cafezinho no final para poder aprofundar as questões. Mas era só isso mesmo, pessoal, e muito obrigada mesmo pela participação. Oi, Carol, Ana Cecília, tudo bom? Voltando aqui rapidinho, só para comentar a fala de vocês, em relação à importância, né, do compromisso ético consigo e com o leitor, de você anunciar de parte, né, de onde parte a nossa fala, do nosso campo de interesse. Porque é justamente esse fato de você não esconder, né, que você acaba se aproximando dessa objetividade, né. Quando vocês falaram, eu lembrei muito da fala de Luciano Oliveira, que ele traz isso muito. Eu acho que ele me tranquilizou muito na escrita da minha dissertação e está me ajudando muito para essa questão de pesquisa de campo, a escolha do método, porque ele fala logo assim, olha, a problemática, não existe problemática, não existe interpretação neutra, não há método neutro, porque cada teoria, a própria teoria, ela já carrega uma visão de mundo, né? Então, assim, o fato é que a gente queira ou não, por trás de toda a pesquisa social, vai existir uma valoração, né? Só que esse compromisso ético consigo e com o leitor, de você anunciar qual é a escolha do seu campo, da onde você está falando, eu acho que isso é fundamental, você anunciar isso quando você está escrevendo, né? Falando da sua pesquisa. Terminei também, viu, gente? Pablo quer falar. Pablo? Pessoal, boa tarde. Boa tarde, Ana Cecília. Boa tarde, Ana Carolina. Pessoal, eu queria já iniciar pedindo desculpas porque eu só consegui chegar
no final, praticamente, porque eu estava em aula, e eu fiquei com o coração partido, porque queria ouvir desde o início, mas ouvi um pedacinho aqui da fala de Ana Carolina, me identifiquei bastante com a fala dela, também queria pedir perdão porque não abri aqui a minha câmera, porque a situação está bastante precária, e eu não quero assustá-los, então vamos deixar só a voz, tá bom, gente? Mas eu queria fazer uma provocação para todos os presentes, mas queria dirigir a provocação para Ana Carolina, porque eu vi a fala dela e me identifiquei com alguns pontos da fala dela. E aí, a partir dessa fala, me vieram aqui essas questões e eu queria jogar e sair correndo, porque eu não sei se a gente vai ter resposta, mas é para a gente pensar, né? O Instituto ele está iniciando esse movimento, que uma das coisas que a gente pensa, todos do Instituto, é também descentralizar. Não é? A universidade centraliza muito o debate sobre como é que essa sociedade deve ser. E é desse ponto que eu queria falar. A gente tem dois processos, né? Os processos que acontecem na academia, e aqui todos nós somos da academia, pensamos a partir e também com os recursos da academia, mas também somos sociedade, também estamos na sociedade. Mas muitos estão apenas na sociedade, e a vida concreta, a vida material se dá lá, na sociedade. E aí a minha inquietação é até onde a gente se perde nesse movimento que é cientificista, que é de matriz moderna, né? De tentar tutelar os processos de consciência, os processos de ruptura. Ana Carolina falou uma coisa que eu me identifico muito, que é a questão de radicalizar. Quando ela fala radicalizar, eu não ouvi a fala dela inicial, mas eu entendo que é efetivamente tentar buscar condições de alterar aquilo que a gente denuncia, naquilo que a gente consegue ver nos estudos e na nossa experiência social. Não apenas mencionar num texto e seguir a nossa vida cheia de privilégios, sem efetivamente pensar em como essa sociedade pode se reorganizar. Mas me inquieta, eu tenho pensado nisso enquanto inquietação, até onde o nosso agir não fica limitado pelas condições de existência da academia, e a partir disso a academia tutela a sociedade, dizendo como é que ela deve agir, pensando daqui como é que a sociedade fica lá. Então, como é que a gente consegue, como é que a gente pode pensar tudo isso que a gente faz, mas numa perspectiva emancipatória para quem não está nesse lugar que a gente está, e talvez nunca queira estar aqui na academia? Como é que a gente pode pensar em agir, em buscar radicais rupturas e mudanças, sem estar tutelando a vida de quem não é par, né? Quem não são nossos pares? Como é que a gente pode pensar isso? Obrigado, gente. Um abraço a vocês. Pablo, brigadaça pela contribuição. Poxa, muito bom mesmo. Porque isso é um desafio, né? É um desafio, mas não é tanto, né? Porque é o diferencial dessa perspectiva que a gente está adotando, né? A própria tem várias coisas, né, que podem responder isso, né? Primeiro que, se a gente for pensar, né, a africanidade, né, tudo isso que a gente tem falar em português, romper com colonialidade, tudo isso enuncia projetos que não são, que primeiro, né, se fazem a partir da academia, mas que são projetos políticos, né? Essas ações, né, a ideia é que não seja só, né, é que não seja só um projeto teórico, um projeto acadêmico, mas que seja um projeto político, né, que esteja conjugado com uma prática radical também, né, de ruptura. Então, o que é um desafio, eu digo desafio no sentido de que nós somos moldados para pensar de uma forma, mas a gente está diante de aparatos de pensamento que levam a gente para pensar de outra forma. Não tem como eu enunciar a minha africanidade e pensar que vai ser a academia que vai tutelar a ruptura, que vai tutelar a radicalidade, se a própria academia é uma estrutura extremamente colonial. Se todos os processos pelos quais a gente passa para estar inserido na academia são processos coloniais. O desafio vai ser sempre, né, essa contradição que vai estar presente entre de onde a gente está enunciando esses pensamentos e também da gente pensar
o que vai fazer com esse pensamento que a gente está enunciando. A gente não pode pensar a partir de onde a gente pensa que a academia vai ser o lugar onde a gente vai elaborar teoria para instruir uma prática, porque a prática, muito pelo contrário, na bioafricanidade é a prática que instrui a teoria. É a partir da prática, foi isso que Lélia apontou, é a partir dessa prática que foge à academia, que foge a todos esses padrões que a gente enuncia, que a gente observa, então, a teoria, a relação, ela é completamente diferente, né? A mefricanidade, ela tem sido pontuada pela gente, né, como um projeto epistêmico, mas ela é um projeto prático, ela é um projeto para o que nós fazemos a partir daqui, e não somos nós da academia que enunciamos o que é a mefricanidade, é a prática que enuncia o que é a mefricanidade. E é esse o desafio, né, falando, Bruno, do campo, né, a gente estava falando das coisas do campo, é esse o desafio do campo de quem trabalha com a mefricanidade, porque não é a gente que vai dizer o que é a mefricanidade, é a rua que vai dizer para a gente o que é, e a gente vai tentar, né, colocar isso de uma forma nos nossos trabalhos, mas os nossos trabalhos não encerram o que é a mefricanidade. A própria Lélia, né, a vida da Lélia Gonzalez, ela ilustra para a gente um exemplo disso, né? Lélia, ela produziu academicamente textos maravilhosos, uma produção totalmente importante e complexa, né, genial. Eu acho Lélia genial, sou apaixonada pela obra de Lélia Gonzalez, mas a Lélia teve uma militância muito mais forte do que a produção acadêmica dela. A Lélia, o que Lélia rodou de Brasil e América Latina, em vários países, e estava sempre à frente da atuação de movimentos de mulheres negras. A produção da Lélia, tenho certeza, né, pela sua história de vida, ela foi muito mais voltada para a prática, né, ela até produziu menos academicamente, né, não deixou livro, não deixou todas essas coisas, porque ela estava na prática, estava no chão, na rua. A nossa lógica já é outra, né? Quando a gente parte da experiência negra, a lógica já é outra. A gente não fala da parte da academia, a gente fala a parte do chão. Então, eu acho que esse questionamento do Pablo é muito importante, eu fico muito feliz da gente estar trazer isso à baila e dizer que o desafio vai ser sempre esse, porque a gente está falando de americanidade, de projetos de ruptura, de projetos radicais, mas a gente está falando também a partir da academia, né? E, em alguma medida, né, eu como mulher negra, eu me embranqueço de alguma forma para poder fazer parte desse espaço, né? Eu já não sou mais aquele discurso totalmente descolado dessa estrutura, porque estou dentro dela, inclusive como professora numa universidade altamente branca, e todas isso como são as nossas universidades. Então, o desafio vai ser esse, sempre. Né? A gente vê em quais medidas a gente pode pontuar que aquilo que a gente está fazendo não é a verdade. Né? A universidade, ela sempre ocupou esse espaço de um centro produtor de verdade, e nossa tarefa é romper com isso, no sentido de dizer que nós não estamos produzindo a verdade sobre o mundo. A verdade sobre o mundo não é o que a gente pauta, mas é o que está sendo realizado fora da academia, pessoas que não precisam nem chegar nela para poder produzir isso. Valeu, gente. Carol, Cecília, mais uma vez, obrigada. As falas de vocês realmente provocaram muitas... Estou cheia de coisa na cabeça para pensar. Alguém ainda quer falar? Eu só queria fazer uma observação final também sobre essas questões que me pegaram, assim, algumas coisas. Mas é bem rapidinho. Eu tenho um problema também, Carol, eu tenho um problema. Não, sim, a gente não está com pressa, não. Mas é rápido. Foi só sobre as considerações. Enfim, porque também dialogam com coisas da minha tese, entendeu? Na minha tese eu trabalhei muito com essa perspectiva da academia, do ensino jurídico, como repensar o ensino jurídico dentro de uma lógica rompendo com esses pactos coloniais, né? Que, enfim, se reverberam de várias formas. Mas, enfim, concordo quando o Bruno falou a questão de enunciar a fala. Eu acho que quando a gente enuncia de onde a gente vem, torna, assim, a pesquisa muito mais, em minha compreensão, muito mais neutra do que quando você se propõe a pesquisar sem enunciar. Né? Eu acho que Luciana Oliveira é incrível, assim, para essas questões de metodologia. E aí, quando Pablo falou sobre a academia, né, de quem são essas pessoas que estão na academia e como é que a gente tutela esses processos, eu acho que um ponto a se considerar
é de que várias pessoas sequer entram na academia, não necessariamente porque não querem, mas porque não tem oportunidade, porque a academia é um espaço extremamente elitizado. Entre N aspectos, né? Quando eu fiz uma pesquisa, ele é elitizado, porque tem, por exemplo, a questão de idiomas. Para chegar a um doutorado, além de ter todo um conhecimento específico, você tem que falar 2 idiomas que não são colocados como quem estuda na escola pública, por exemplo, não tem acesso a esses idiomas, né? Tem a questão das bolsas, tem a questão de não ter ações afirmativas, apesar de ter um regulamento do MEC que coloca ações afirmativas para mestrado e doutorado, são poucas universidades que têm isso. Tem uma série de questões que geram aí que sequer oportuniza-se para ter o acesso, que já começa a ser problemático daí, né? Enfim, que, por exemplo, acho que eu peguei o quadrienal da CAPES de 2016, não lembro qual foi o ano especificamente, mas tinham 6 alunos indígenas em todo o Brasil, 3 mulheres e 3 homens. Esse é o total de indígenas no Brasil dentro da Academia do Direito. Então, os demais, né, que se formam em Direito, eles não querem acessar a academia ou o ambiente da academia não oportuniza que eles acessem, né? A partir de como é que a gente fala, da forma que a gente fala, da forma que a gente enuncia, da forma que a gente pesquisa, uma série de questões. A mesma questão dessa perspectiva de como é elitista esse processo da academia, né? Então, e é muito complicado, porque a gente fala assim, como é que você vai naquela questão de Audre Lorde, né? Como é que eu vou romper a Casa Grande com os ferramentas da Casa Grande? Não dá para romper. Mas a gente tem que estar nesse processo que, como o Carol falou, ele é extremamente contraditório, né? De proporcionar um maior diálogo de movimento social com a academia, repensar pesquisa e ação, e ocupar esse espaço hegemônico também para trazer esse discurso contra-hegemônico de alguma forma, né? E de como dentro, por exemplo, a partir do momento que se faz um instituto, que se está repensando esse tipo de acesso, está se também pensando em como reconstruir isso a partir de outra perspectiva, né? Ou tentando, pelo menos, né? Não ficando em silêncio a esses processos. Mas acho que é isso, gente. Nara? Acho que seu microfone está... Oi, então é isso, né? Vamos se despedir, nos despedirmos. Queria agradecer, Cecília, Carol, obrigada por topar estar aqui com a gente e agradecer a presença de todos. Vi muita gente querida aqui na nossa sala virtual, né? Obrigada, então. Foi ótimo. Obrigado, Carol, Ana Cecília. Obrigada pelo convite mais uma vez. Muito bom o debate, o diálogo. Muito prazer conhecer vocês, tá? Obrigada, muito obrigada, foi ótimo. E que a gente continue aí interagindo. Quando isso tudo acabar, eu vou para Recife e a gente se encontra todo mundo. Que eu já estou prometendo para a Cecília há muito tempo. Esperando aqui, né? Vamos tomar um café. Com certeza, vamos tomar esse café. Vamos tomar esse café. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada.